Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso plano de leitura bíblica, livro de Provérbios que nós estamos fazendo. Meu nome é Rodrigo Taliani, os irmãos me conhecem, né? Eu sou presbítero na Igreja Evangélica Sarça Ardente, no Parque Presidente Dutra. E eu vou estar com os irmãos na noite de hoje, para que a gente possa fazer leitura da Palavra de Deus, Provérbios capítulo 5, capítulo 6. E você que está se achegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que a gente possa dar início à leitura do livro de Provérbios, tá bom? Vai ser uma satisfação estar com os irmãos nessa noite de hoje, para a gente aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre o livro de Provérbios, o seu capítulo 5 e o capítulo 6, tá? Hoje os irmãos sabem, está chovendo bastante. Se porventura cair a transmissão ou se a energia elétrica também parar de funcionar, a gravação, a nossa live vai ser interrompida, porém, assim que voltar, o mais rápido possível, a gente retoma da onde parou, se porventura isso ocorrer, tá bem? Mas antes de começar, eu quero orar com você, eu quero convidar você para orar comigo, que a gente vai nesse momento agora fazer leitura da Palavra de Deus. E é sempre importante, antes de começarmos a leitura da Palavra de Deus, nós conversarmos com aquele que inspirou os escritores bíblicos a escreverem um livro sagrado. Então é importante nós termos esse diálogo com Deus para que Ele possa nos iluminar e nos fazer entender, para que não interpretemos ao nosso bel prazer as Escrituras e tenhamos a plena convicção do que formos ler, seja aquilo que o Senhor queira para as nossas vidas, tá bom? Então quero convidar você para orar nesse momento. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos agradecer por termos essa oportunidade de ler a sua palavra, Senhor. Nós vamos fazer hoje menção dos capítulos 5 e capítulo 6 do livro de Provérbios. Pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, nos ajuda, nos encaminhe e nos direcione nesse trabalho. Abençoa os meus irmãos, aqueles que forem ler a palavra do Senhor, aqueles que forem ouvir através dessa live, aqueles que forem ouvir através, depois do vídeo que ficará gravado aqui nessas plataformas digitais. Abençoe em nome de Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos aqui e o irmão Rodrigo e o irmão Lucas já começaram a ler os capítulos 1º, 2º, 3º e 4º do livro de Provérbios. E eu vou comentar com os irmãos hoje o capítulo 5 e o capítulo 6. Eu vou me utilizar de uma Bíblia. Ela tem uma linguagem, né, na língua de hoje, né? Na verdade, essa tradução é nova tradução na linguagem de hoje. Ela fica uma maneira um pouco mais compreensiva de algumas palavras que são mais habituais para os nossos dias de hoje, né? Só fazer um adendo aqui com os irmãos, às vezes nós ouvimos expressões bíblicas, né, sobre varão, varoa, que na linguagem atualizada nada mais querem dizer homem e mulher, né? Então fica uma expressão mais fácil das pessoas que às vezes não são do meio evangélico poderem compreender, ou até os mais jovens também, né, que não têm essa habitualidade com essas expressões. E a palavra de Deus realmente ela tem que ser de fácil compreensão para aqueles que forem lê-la. É por isso que as Bíblias passaram por traduções e hoje nós temos o nosso próprio idioma. Se assim não fosse, nós deveríamos aprender os idiomas originais para que a gente pudesse ler. Então, a facilidade realmente que a Bíblia seja nos nossos idiomas, e isso aconteceu através dos irmãos que revolucionaram e fizeram algumas reformas, fazendo com que a Bíblia chegasse
aos nossos idiomas. E antes de começar a ler com os irmãos o capítulo 5 e o capítulo 6, é muito importante que nós tenhamos a compreensão do livro de Provérbios sob a ótica dos evangelhos, sobre a ótica daquilo com que Jesus nos ensinou. Vai chegar alguns versos que a gente vai ler e eu vou apontar com os irmãos para que a gente possa entender como é necessário nós sempre nos lembrarmos do que Jesus ensinou, para que o livro de Provérbios também seja compreendido debaixo da ótica do Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Ele é o Logos, é a palavra de Deus que habitou entre nós. E através dele nós podemos conhecer a Deus. Amém? Então eu quero começar essa leitura com os irmãos, uma leitura bem tranquila, bem sossegada, para que você possa acompanhar também na sua casa. Se porventura você ainda não tem tanta familiaridade com a Bíblia, eu quero te dizer que o livro de Provérbios ele fica após o livro de Salmos. Então, se você abrir a sua Bíblia mais ou menos pela metade e encontrar o livro de Salmos, que são bastante salmos, não é bem fácil de encontrar, se você na sua casa for folheando a Bíblia que você tiver, você logo encontrará o livro de Provérbios. Ou, porventura, se você quiser acompanhar através do seu celular, de um aplicativo de leitura bíblica que você tenha no seu celular, só você escrever aí Provérbios e nós vamos ler a partir de agora o capítulo 5 e posteriormente o capítulo 6, tá bom? Então fique tranquilo que você vai poder acompanhar também. Diz assim, o capítulo 5 de Provérbios ele traz uma epígrafe ali em cima que fala conselhos contra o adultério. A gente vai começar lendo. Filho, verso 1, capítulo 5, verso 1. Filho, presta atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Presta atenção, meu filho. Escuta o que eu vou falar para você com a minha sabedoria, com o tempo que eu já tenho de vida. No verso 2. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Você vai saber como agir, como se portar diante dos homens, como você vai conseguir demonstrar, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, aquilo que eu vou te ensinar. Então presta atenção, meu filho, nos conselhos que eu te dou. Presta atenção naquilo que eu vou falar para você a partir de agora. E o verso 3 diz: os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suave como azeite. Ou seja, a mulher, quando ela quer conquistar, ela vai ter um lábio tão suave, uma conversa tão gostosa de se ouvir, aquilo que você não ouve mais. E aqui, no caso, tanto a mulher imoral quanto o homem imoral. Pois o adultério, ele pode ser cometido tanto pelo homem quanto pela mulher. Ou seja, se nós somos casados e cobiçamos ou queremos outra pessoa, é o adultério. E só a mulher que é imoral e ela seduz o homem? Ou há homens também imorais que buscam seduzir mulheres comprometidas, casadas, noivas ou namoradas? Então, toma cuidado porque os lábios, a conversa, a fala pode ser muito doce, tanto da mulher quanto do homem imoral. Ele pode chegar em você e falar: como você está bonita, você emagreceu, não sabia, você deveria ser tão mais valorizada, você é tão bonita, tão gostoso conversar com você. A mulher imoral também pode dizer: você é um homem que é o sonho de toda menina casar. Olha, você é um homenzão, você é um paizão, do jeito que você cuida dos seus filhos. Eu acho tão bonito isso. E essas palavras podem soar tão gostoso para os ouvidos que porventura não estejam escutando isso dos seus cônjuges. E podem abrir brechas para que novas situações erradas possam surgir.
Então, no verso 3, os seus beijos são tão suaves como azeites, ou seja, são macios, agradáveis, tão bom. Porém, no verso 4, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então, aparentemente, no começo é tudo maravilhoso, esse projeto de sedução, esse plano de sedução, essa questão de apaixonar-se, esse fervor em uma relação contra os preceitos do Senhor pode ser tão atrativo e tão sedutor que pode ter todas essas nuances de gostoso de ouvir, gostoso de escutar, gostoso de receber esses elogios. Quanto tempo que a gente não recebia esse elogio? Quanto tempo meu marido não falava essas coisas para mim? Eu acho que ele nem presta atenção nisso. Ele não nota quando eu faço minha sobrancelha, quando eu faço minha unha, mas aquele rapaz, ou aquele colega do trabalho, ou aquele meu amigo, ele é tão prestativo, ele é tão ligado em tudo em mim. Ele viu que eu fiz luzes, ele logo notou meu cabelo que estava diferente. Ele presta atenção em mim. Ou ela notou. Ela notou que eu estou com um perfume diferente, ela notou que eu fiz a barba, ela notou que a minha maneira agora está um pouco diferente. Ela notou isso, ela me valoriza. No começo pode ser muito atrativo, muito sedutor, pode massagear o nosso ego. Mas a certeza é que no final sempre é um caminho de amargura e de sofrimento, conforme o verso 4. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. São os versos 5 e 6. Ela está indo para um caminho que é muito complicado. É um caminho de morte, não um caminho de vida. Agora o verso 7 do capítulo 5. Agora escuta, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Afaste-se desse tipo de homem. Não se torne esse tipo de mulher. Não se torne esse tipo de homem. Não seja esse homem que busca seduzir, que busca atrair, que busca lisonjear, que busca, com palavras mansas, com uma mulher comprometida. Também não seja esse tipo de mulher que, com palavras mansas, olhares, com homem comprometido. Verso 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Cuidado. Afaste-se. 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 Corre. Assim como José, meu filho, assim como José, minha filha, quando a mulher de Potifar achou aquele rapaz sedutor, atrativo, aquele jovem, e quis relacionar-se sexualmente com ele, ele correu, ele fugiu e ainda arcou com as consequências da mentira. Assim também nós. Não queira testar a sua própria força, a sua virilidade, não queira atestar que você é um sedutor ou você é uma sedutora e ainda está no traquejo. Não brinca com isso. Afaste-se. Verso 9. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, o que você ganhou com o seu trabalho acabará na mão dos outros. Ou seja, aquilo que poderia ser para sua família, aquilo que você lutou, aquilo que você conquistou materialmente, pode muito bem ser passado para outras pessoas, pura e simplesmente por um erro. E pior do que tudo isso, pior do que o bem material, o seu emocional, aquilo que você construiu, aquilo que você protegia, que estava debaixo da proteção de Deus, você pode dar e colocar na mão de uma outra pessoa e essa pessoa arruinar com a sua vida e com aqueles que estão ao seu lado, com a sua família. Você pode entregar o tesouro que é mais precioso que o dinheiro, que as suas posses, é a sua emoção, o seu espiritual.
Verso 11. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você vai dizer, como que eu tinha raiva de conselhos. Eu nunca aceitei conselhos de ninguém. Eu não ouvi meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Ou seja, eu tinha muita dificuldade de ouvir conselho, eu tinha muita dificuldade de ouvir o que as pessoas me ensinavam, do que elas queriam me ajudar. Eu detestei o conselho. Eu não dei ouvido aos ensinamentos. Os ensinamentos que o irmão falava na igreja durante uma pregação, ou numa roda de pessoas ali que me querem bem e começavam a me aconselhar. Quem de nós nunca ouviu um conselho e fez algo que foi justamente o contrário daquele conselho e se arrependeu posteriormente? Né? Verso 15 do capítulo 5. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Seja fiel ao seu homem também e dê o seu amor somente a ele. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Os filhos que você tiver com outra pessoa fora da sua relação matrimonial, e se porventura eles ficarem para fora da sua casa, ou seja, filhos com outra mulher ou com outro homem, que você teve com outro homem ou com outra mulher, fora do casamento, além deles não poderem te ajudar, ainda assim vai haver uma alienação paternal. Às vezes você não vai poder criá-los de uma maneira correta. E você pode, além de estar causando um problema para a sua vida, para a vida da sua esposa e para a vida daquela outra pessoa a qual você se relacionou, você também pode trazer um problema para a vida daquela criança. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que foram abandonados pelos seus pais porque eles cometeram alguma falha, algum erro, e essas crianças foram abandonadas pelo seu pai, cresceram sem essa figura paterna. Ou também cresceram às vezes sem a figura materna, porque essa mulher ou essa menina que foi ludibriada ou ludibriou e acabou tendo um filho com uma pessoa que estava num relacionamento, e essa pessoa havia prometido Deus e o mundo que iria se separar, que o casamento estava uma droga, e ela engravidou e não tinha condições, e às vezes essa criança ficou com os pais, né, com os avós maternos dela. Ou seja, os seus filhos aqui, no verso 16, né, eles não vão fazer nenhum bem para você. Eles podem ter essa dificuldade. Obviamente que em Jesus Cristo há perdão. E isso, o que eu falei para os irmãos, nós temos que olhar debaixo da ótica de Jesus. Isso aqui não é um mandamento para que, se porventura nós formos filhos de relações, porventura foram ilícitas, nós temos sim em Jesus Cristo a possibilidade de perdoar os erros cometidos pelos nossos pais. Por isso, não trate esse provérbio como um mandamento. 18. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça que você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Mulheres, isso era um elogio naquela época, então não se espantem com esse linguajar, tá? Não se espantem com esse linguajar. Vamos dizer assim hoje, amorosa como uma pessoa amada, uma pessoa linda, maravilhosa, graciosa sim, como uma flor, uma linda flor, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. E você também, que você a cerque com os seus encantos e que você sempre a faça feliz. Que haja uma relação de reciprocidade, ou seja, o que você quer, você também possa dar a essa mulher. E não só ela seja obrigada a te tratar bem, a te dar carinho, a te encher de amor. Filho, verso 20. Por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Filha, por que dar o seu amor a um homem imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem?
Por que preferir os encantos de um homem, de outra mulher? Por que você vai querer se envolver em uma relação adúltera com alguém comprometido? Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Apesar das nossas dificuldades, apesar daquilo que nós sofremos, daquilo que nós passamos, às vezes de dificuldades nas nossas relações conjugais, nenhuma dessa dificuldade nos dá o direito de fazermos o que é errado. Nós podemos fazer o que é errado, às vezes, por simples decisões erradas que nós tomamos. Mas nenhuma dessas decisões erradas serão justificáveis, porque simplesmente nós não devemos tomar essas atitudes erradas de nos envolvermos. E se porventura fizermos isso, nós temos que pedir perdão ao Senhor e parar e deixar essa prática. Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz, diz Provérbios 5, capítulo 21. É um grande alerta para todos nós. Verso 22. As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado, ou seja, aquilo que a gente arquiteta, aquilo que a gente faz de errado, nós mesmos sofremos os danos. Além disso, as pessoas que estão ao nosso lado também sofrem esse dano. As pessoas também que estão ao nosso lado sofrem esse dano. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. O escritor de Provérbios, no capítulo 5, ele finaliza o capítulo, ou melhor, finaliza esse assunto, dizendo que essa nossa falta de controle, esses impulsos sexuais e sentimentais, oriundos de qualquer natureza, de qualquer dificuldade que estejamos passando, quando eles não estão controlados, ou seja, quando nós não temos o que a Bíblia chama no Novo Testamento de temperança, falta de controle próprio, isso nos leva à ruína, podendo nos levar à cova. O capítulo 5 de Provérbios, ele traz toda esse ensinamento, esse conhecimento do que uma relação adúltera pode causar na vida do ser humano. Aqui no livro, literalmente dizendo na vida de um homem, o que acontece quando ele se envolve com uma mulher imoral, mas nós podemos entender que também pode acontecer isso na vida de uma mulher, quando ela se envolve com um homem imoral. E há consequências também, no livro de Provérbios, o capítulo 5, ele mostra que o caminho da mulher imoral, que seduziu o homem, enfim, é um caminho de morte. Para que também nós nos atentemos que, se porventura o Senhor nos guarde de sermos o homem imoral ou a mulher imoral, o que também fará a gente chegar é simplesmente um caminho de morte. Ainda que no começo tudo seja gostoso, tudo seja suave, até como um beijo de azeite, um beijo untado, um beijo, né? Pode parecer isso, o escritor de Provérbios fala, mas no final é amargura e morte. Agora o capítulo 6, nós vamos agora partir para o capítulo 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez, verso 1 e verso 2? Filho, você é fiador de alguém? Fiar, a palavra fiar vem de confiar, de botar fé naquilo, de botar fé, de ser a pessoa na qual você confiou em alguém, você foi o fiador de alguém. Alguém foi fazer um contrato de aluguel e precisava de um fiador. Ou alguém precisava que alguém emprestasse uma quantia, emprestasse um valor, ou emprestasse um cartão de crédito. Filho, você é fiador de alguém, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, no verso 3, agora você está nas mãos dessa pessoa.
Ou seja, meu filho, se você ficou por fiador de alguém, se você deu a sua palavra, você vai ficar preso nisso. E se porventura foi num contrato de aluguel que alguém te chamou para ser fiador, saiba que se essa pessoa não arcar com o compromisso financeiro que ela fez, você automaticamente terá que arcar com ele. Os seus bens poderão ser utilizados judicialmente para arcar com a falta de compromisso financeiro daquele que você foi o fiador. Ou seja, a dívida dele passa a ser sua também. Se ele não arcar com esse compromisso, judicialmente, legalmente, o credor dessa pessoa poderá cobrar a dívida dela de você. Então, olha quão sério é isso. Talvez hoje nós não imaginemos a dimensão, mas no Antigo Testamento, se eu fosse fiador de alguém e essa pessoa não pagasse a dívida, eu poderia ser até tomado como escravo desse credor para pagar a dívida daquela pessoa, se eu também não tivesse como pagar essa dívida. Então, por isso que o escritor de Provérbios, nos primeiros versos do capítulo 6, ele fala para você, não seja fiador. Essa questão é muito importante a gente entender, porque às vezes o irmão realmente precisa de um favor da gente, ele vai pedir para alguém que ele confia. E se você confia nessa pessoa, se essa pessoa realmente arca com os seus compromissos, com aquilo que ela faz, e talvez ela precise realmente porque a maneira, esse contrato que ela for fazer, exige essa figura do fiador, não quer dizer que seja pecado nós sermos fiador. Porém, nós temos que ter a certeza do que pode acontecer, a clareza do que pode acontecer. Então, realmente, só pode fazer isso de pessoas que você realmente tenha confiança. E mesmo assim, esteja consciente que o risco pode acontecer. Ou eu posso emprestar o cartão de crédito para alguém ou tirar alguma coisa no meu nome. O que pode acontecer é essa pessoa não pagar essa dívida e eu ficar com essa dívida. Ou eu vender um veículo e essa pessoa não transferiu para o nome dela e porventura ela tomou alguma multa ou se envolveu num acidente. Então tenha muito cuidado. É uma emergência, é uma necessidade, é compreensível. Mas eu comecei a ver que eu estou emprestando cartão de crédito para a pessoa fazer compra de alguns itens que são supérfluos, que não são itens necessários naquele momento, eu posso conversar e falar, poxa, por quê? Não, você precisa me emprestar o dinheiro porque eu estou com vontade de levar meus filhos na praia. Então, mas espera aí, por quê? Não é mais fácil você adiar um pouquinho esse passeio, conversar com suas crianças, ensinar para ela e ensinar para você também que a gente pode adiar alguns desejos para que a gente possa realizá-lo com tranquilidade, com planejamento? Então, toma muito cuidado. Mas há um jeito de sair disso. O verso 3 continua no capítulo 6. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Hoje, judicialmente, um contrato, para você sair de fiador de alguém, se você se comprometeu com isso e assinou, você só pode sair quando essa pessoa arrumar um outro fiador. Não basta simplesmente você chegar e falar, olha, eu não quero mais ver seu fiador agora, a partir de agora. Você pode falar isso para a pessoa, mas judicialmente essa pessoa terá que arrumar um outro fiador para colocar no seu lugar. Então veja a dificuldade que é. Então, tome muito cuidado antes de entrar, porque para sair depois é muito dificultoso, tá bom? Se você está nesse empenho de não ser fiador, meu amigo, minha amiga, o escritor de Provérbios, capítulo 6, fala, no verso 4, não durma nem descanse, saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Ó, se você está achando que vai ter uma dificuldade lá na frente, escape dela logo, tá? Agora o verso 6 é um verso conhecido, né? A maioria das pessoas já ouviu esse verso, né? Nas traduções mais tradicionais fala assim, né? Bater com a formiga, ó preguiçoso, né? As traduções mais modernas elas já falam assim, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. As formigas, sabe aqueles animaizinhos preguiçoso? Aqueles animaizinhos que são ali, parecem tão frágeis que você, só de pisar, ela já acaba a vida dela, você pode destruir aquele formigueiro com um chute, caminhando, às vezes até mesmo sem querer.
Elas não têm uma figura ali aparente de liderança falando e cobrando tudo que ela precisa fazer. O verso 7 fala, elas não têm líder, nem chefe, nem governador. Elas se organizam ali entre elas, com as suas antenas, com as substâncias que elas deixam no caminho, que elas vão se comunicando. Mas elas guardam a comida no verão, preparando-se para o inverno. Ou seja, elas sabem que na vida da gente tem momentos que são bons, mas há momentos também difíceis. Por exemplo, no verão, onde há abundância de folhas e alimentos que elas podem levar e fazer todo o trabalho que elas fazem, né, com os alimentos dentro dos seus formigueiros, ela sabe que não dá só para consumir aqueles alimentos. Ela também tem que se precaver, porque vai chegar momentos de inverno, a formiga, ó preguiçosa, aquele animalzinho minúsculo lá, ela sabe que há momentos de inverno que haverá escassez. Então aprenda essa lição com a formiga. Aprenda também que na nossa vida, às vezes nós podemos viver uma fase sim tranquila, mas há também a fase das vacas magras ou das espigas com pouco milho. Então, tente criar alguns mecanismos para que você também possa se proteger. Se você está conseguindo trabalhar, sustentar, ajudar as pessoas, tente fazer uma reserva financeira, guardar um pouquinho só do que você ganha. Às vezes você gasta comendo lanche fim de semana, todo fim de semana, procure fazer isso 2 vezes por semana, diminuir esse ritmo. E aquele valor que você gastava do lanche, tente guardar. Deixa ele lá guardadinho. Pode ser no banco, pode ser na sua casa, né? Não estamos nem falando de rentabilidade agora. Estou falando de você se precaver para aqueles momentos que possam ser mais difíceis. O verso 9, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Até quando você vai ficar aí acomodado em vez de você ir para a luta e batalhar? Não adianta ficar esperando aí deitado de braço cruzado, imaginando que todos têm a obrigação de te ajudar. Você tem que levantar e batalhar e correr atrás daquilo que você realmente quer, dos seus objetivos. Porque no verso 10 o escritor fala, então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar o braço e descansar mais um pouco. Como é gostoso dormir mais um pouquinho, o despertador foi lá às 7 horas, você colocar lá o soneca, postergar esse levantar para 7h30, para 8 horas, para as 9 horas da manhã, para 10 horas da manhã. Dormir até tarde, a gente fica aí assistindo série na Netflix, fica assistindo filme, fica mexendo no Facebook. Amanhã é outro dia, amanhã a gente vê, amanhã a gente se vira. Afinal de contas não está fácil para ninguém. Até quando, preguiçoso, você vai ficar nessa rotina? Até quando? Mas, enquanto ele dorme, no verso 11, fala, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Até quando, preguiçoso, você não vai se mexer para fazer o que precisa? Ah, mas eu não consigo fazer algumas coisas, tal, mas pode começar na sua casa. O filho pode começar ajudando seus pais nos afazeres de casa. O filho pode lavar a louça. Não, mas esse serviço de mulher, meu filho não pode fazer isso. O filho pode fazer isso sim. No mundo moderno que nós vivemos, onde as mulheres também elas estão no mercado de trabalho, não é nada mais do que obrigação do que o homem ajudar as suas esposas no serviço. Então o marido que vai se casar com uma moça e imaginando que ela vai fazer todo o serviço de casa e ele vai ficar lá tudo tranquilo porque ele é o rapaz que paga as contas da casa, é uma maneira até um pouco maldosa às vezes de se tratar as coisas, né? Hoje nós vemos às vezes homens, né, casados que às vezes não têm a mínima boa vontade de ajudar a sua esposa nos seus afazeres de casa. E pior, às vezes, homens e mulheres que os dois trabalham e parece que as atividades de casa simplesmente são obrigações da mulher, porque ela é mulher. Ou seja, aparentemente a mulher ela ainda mantém o status de ser um objeto de cama, mesa e banho. Parece que é apenas um objeto do homem ali que tem que servir as vontades reais. Que o homem é o rei e a mulher é a súdita. Então tem homens ainda que vivem nessa ideia, né? Nessa ideia onde o menino não pode lavar a louça, o menino não pode aprender a lavar um banheiro, a varrer um chão, porque isso é serviço de mulher. Então quando nós, como pais, apenas deixamos nossos filhos dessa maneira, nós estamos criando preguiçosos.
Quando a menina não ajuda também a mãe nos seus afazeres, nós também estamos criando preguiçosas. Quando os filhos não ajudam os seus pais, eles são esses preguiçosos também. Ah, mas ele estuda, coitado. Ele trabalha, coitado, mas ele come, ele vive, ele dorme aqui, ele usa o banheiro, ele larga o prato lá, então ele pode sim fazer as coisas também. Na verdade, nós temos a falsa impressão que estamos protegendo nosso filho, querendo cuidar da melhor maneira, mas nós estamos causando prejuízo para a vida futura que ele vai ter. O verso 11 diz: mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Agora o verso 12: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Agora o escritor de Provérbios, ele direciona o ensino para falar para homens maus e homens sem valores. Piscam e fazem gesto para enganar os outros. Em algumas traduções fala, eles vivem acenando com os olhos. Os irmãos sabem que as pessoas que acenam com os olhos e ficam assim, essa pessoa só fica direcionando o olhar, e é uma pessoa dissimulada, porque ela não quer verbalizar as intenções dela, ela não quer que os outros saibam as intenções dela, e ela só fica com o olho assim, acenando com os olhos. Só ficam fazendo assim, movimentando os olhos. Você já se pegou em situações assim, onde você queria falar mal de alguém, ou não concordava com o que uma pessoa falava, e você imediatamente olhava para o outro e fazia assim, Ou seja, na frente da pessoa você não podia falar. Você usava de mentira, de engano com ela, porque você não verbalizava o que realmente você estava pensando e queria dizer. Mas para uma outra pessoa você fazia com os olhos, acenava com os olhos. Isso o escritor de Provérbios nos fala que homens maus e sem valor vivem fazendo isso, mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. Até mexe com os pés, sabe? Dá sinal com o pé com o outro, toca no pezinho do outro, falando assim, olha lá, tá pregando aquilo, mas nem vive, né? Ou seja, não consegue falar com a pessoa, corrigir, levar a pessoa a um caminho correto, mas consegue ficar tocando no pezinho da pessoa que está ao lado para falar mal daquele com qual é o alvo onde você está direcionando. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal. E eles espalham confusão por toda parte. Ou seja, aonde vão, levam contenda. Não consegue deixar nada em paz. Só consegue tocar em assuntos que sabe que vai causar contendas. Só consegue tocar em assuntos que sabe que vão soar como provocações. Vai na casa de um, tem que tocar nesse assunto, vai na casa do outro, tem que comentar mal do outro, tem que falar. Sempre toca em assuntos que sabe que sempre vão gerar contendas. É ao contrário do que os escritores do Novo Testamento dizem, que nós devemos ser pacíficos, ou seja, ser instrumentos de paz. Abençoar em vez de maldizer. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal, verso 14, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Ou seja, vai haver um momento que repentinamente, ou de repente, vai vir tribulações na vida, porque a própria pessoa foi isso. Ela mesma caiu na sua rede perversa. E o escritor de Provérbios, no verso 16 até o verso 19, ele traz para a gente. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. E a 7ª é pior ainda, em algumas versões trazem. O olhar orgulhoso, sabe aquele olhar altivo? Que olha as pessoas de cima para baixo, assim, olha as pessoas com superioridade. Porque você tem a certeza que é melhor e sabe mais que o outro, simplesmente que às vezes você tem um carro melhor que o outro. Ou simplesmente você está no emprego melhor que o outro. Ou simplesmente você tem um cargo eclesiástico melhor que o outro. Ou hierarquicamente superior ao outro. E esquece-se às vezes que nós somos todos iguais para Cristo Jesus.
apenas com funções diferentes, mas somos servos uns dos outros. A segunda coisa é a língua mentirosa, ou seja, aquela língua que tem dificuldade em falar a verdade, que se habitua com falar a mentira, se habitua em enganar. Mãos que matam gente inocente. Mãos que matam gente inocente. Língua que mata gente inocente. Falta de cuidado que mata gente inocente. Eu não protegi o meu irmão, ou a minha irmã, ou meu pai, ou a minha mãe, ou meu avô, ou minha avó. Às vezes, se eu estou enfermo, principalmente nesse momento pandêmico que nós vivemos, eu não ligar de cuidar da pessoa que está próxima de mim, sabendo que eu estou doente, eu estou matando uma pessoa inocente. A mente que faz planos perversos, ou seja, aquelas pessoas que só sabem maquinar o mal, só sabem pensar no que é mal, só sabem arquitetar o que é mal, não consegue dormir sem pensar uma coisa ruim. O olhar dela, tudo que ela vê é mal, porque o coração dela está mal. Se os seus olhos forem maus, tudo vai ser mal. Mas se você mudar o seu olhar, tudo vai ser bom. Uma atitude, um gesto ou uma fala de alguém, se o seu olhar for mal, você vai interpretar aquilo como uma afronta contra você. Mas se o seu coração estiver bom, se o seu olho estiver bom, aquilo nada mais vai ser algo que a pessoa deslizou, ela falou, ela fez, mas não foi nada contra você. Pés que se apressam para fazer o mal, sai correndo. Tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de passar a perna em alguém, de enganar o outro, de se dar melhor no negócio contra o outro, ela é a primeira pessoa para estar lá. É possível enganar alguém no negócio, numa atividade, no que eu vou falar, no que eu vou fazer? Eu ganhar uma vantagem sobre alguém? Isso o Senhor detesta. O Senhor detesta. A testemunha falsa que diz mentiras. Ou seja, você desonrar alguém, falar mal de alguém, não sabendo a verdade. Isso o Senhor detesta também. E às vezes nós imaginamos que o que o Senhor detesta é somente a idolatria, é a imoralidade sexual. A gente imagina que é só isso. Mas às vezes nós estamos com nossos comportamentos cheios de perversidade e não nos atentando que o Senhor detesta isso. E a última coisa que Ele odeia, às vezes nós estamos com atitudes odiosas por Deus. Nós estamos debaixo das coisas que Deus odeia e não nos apercebemos, mas o escritor de Provérbios ele quer nos atentar, abrir os nossos olhos para que nós não tenhamos essas atitudes. E a última, principalmente, a pessoa que provoca contenda entre irmãos. E entre irmãos, entenda entre amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas na vizinhança. O Senhor abomina essa prática quando você provoca contendas. Eu vou falar para você, mas é porque, né, poxa vida, eu acho que tal, né, a pessoa lá, nossa, aquela pessoa, rapaz, ela é tão lerda, tão devagar, né? Eu tento ajudar ela aqui no serviço, mas você sabe, né? Ela não se esforça, sabe? Ela não, nossa, mas na frente da pessoa é totalmente diferente, né? Ou com familiares. Ah, mas a tia você já sabe como que é, né? Ah, mas a minha cunhada, mas a minha sogra, o meu sogro, o meu irmão, a minha irmã, o seu primo, a sua prima, você já sabe como são, né? Então essas atitudes são odiosas por Deus. Deus abomina, Deus odeia essas atitudes. E agora o escritor de Provérbios ele volta a falar sobre o assunto que ele tratou praticamente o capítulo 5 inteiro, os perigos do adultério. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça que sua mãe ensinou. Ou seja, meu filho, minha filha, escuta os conselhos do seu pai, escuta os conselhos da sua mãe. Guarde sempre as palavras bem gravadas no coração. Aquelas palavras que realmente estejam debaixo da vontade do Senhor, aquelas palavras que realmente fazem parte da vontade do Senhor. Porque eu sei também que às vezes os nossos pais, fora de um direcionamento, eles podem nos aconselhar de uma maneira totalmente equivocada. Eles podem falar, olha, não, tem que fazer mal mesmo. Se alguém está passando dificuldade, essa pessoa às vezes pode depois voltar contra você. Se ela está morrendo, você tem que terminar de pisar na garganta dela. E é porque foi meu pai ou minha mãe me disse esse conselho,
eu não necessariamente vou retransmiti-lo. Então eu vou peneirar aquilo que é bom e reter o que é bem, né? Peneiro tudo e retém o que é bom para mim. Mas aqueles conselhos que você obviamente sabe que são para o seu bem, isso você deve guardar sempre no seu coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão você de dia, ou seja, vão ser úteis para você para o resto da sua vida, meu filho. O verso 23 do capítulo 6. As suas instruções são uma luz brilhante e a correção vai te ensinar a viver. Vai fazer você um homem de verdade e uma mulher de verdade. Elas livrarão, verso 24, esses conselhos, essas correções, vão livrar você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Esses aconselhamentos, meu filho, vão livrar você dessa mulher imoral. Esses aconselhamentos, minha filha, vão livrar você do homem imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores, ou seja, não cai no papinho, não cai no elogio, não cai no rostinho bonito, num corpo bonito, ou pelos padrões que nós temos como bonito, não caia nisso. Não caia nisso. E aí o verso 26, nós vamos interpretá-lo de acordo com o Evangelho, diz assim: qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. O escritor do provérbio quis dizer que, no sentido de viver daquela época, um homem ter uma relação com uma prostituta seria moralmente aceitável. Porém, o que seria inaceitável seria esse homem se envolver com uma mulher casada. Seria totalmente contra. Então aqui ele fala que a pessoa poderia sim pagar, qualquer um pode pagar uma prostituta, então não vá se envolver com uma mulher aí casada não, rapaz, né? Por quê? O homem que dorme com a mulher do outro corre muito perigo. Né? No verso 29 ele já fala isso, mas no 27 ele fala: será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a sua roupa? Ou seja, será que você pode ficar ali só brincando com a tentação sem ser atingido por ela? Será? Trazendo agora melhor para a gente essas palavras. Será que você pode andar em cima da brasa sem queimar os seus pés? Será que você pode brincar com a tentação? Quem fizer... O homem que dorme com a mulher do outro corre esse mesmo perigo, no verso 29. Então a preocupação aqui do escritor, até mesmo pelas características da lei, né, as leis do Antigo Testamento, era você não pode pegar uma propriedade do outro, no caso a mulher. Você vai correr um sério perigo. O problema aqui que Jesus veio trazendo para a gente no Novo Testamento é que a questão não é simplesmente eu adulterar com alguém que é casado ou não. O simples fato de eu ter um desejo perverso, eu já estou cometendo pecado. O simples fato de eu ter esse desejo já é pecaminoso. Então isso é muito mais pecaminoso, isso já é muito pecaminoso, ou seja, não é só eu cometer um pecado com alguém que é casado, não, eu também me envolver com uma prostituta é um adultério que eu vou estar fazendo. É um ato errado que eu vou estar fazendo e que no Novo Testamento a gente vê em Jesus, debaixo, né, daquilo que Jesus nos ensina já como errado. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado, ou seja, é justificável. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem, ou seja, se você for apanhado, né, roubando sem ter necessidade, você vai ter que pagar 7 vezes mais. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, verso 32 diz. Ele está se destruindo a si mesmo. Ele vai passar vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Então aqui para o escritor de Provérbios, a ideia de você praticar um ato imoral com a mulher do seu próximo, o problema maior não era a mulher e você nesse ato pecaminoso, era a fúria que o marido ia ficar. E obviamente nós sabemos que também é um erro muito grave para a mulher que está fazendo isso, ou eu que sou um homem me envolver com outra mulher, também é um erro muito grave. A questão fundamental não é simplesmente o ódio que o marido vai ficar, a fúria que ele vai ficar.
Obviamente não é essa a questão é a dificuldade que vai haver espiritual dessas pessoas. Não é a questão da honra, porque até então, né, até na década de 70, o homem que fosse traído pela sua esposa, ele tinha justificativa de matar a sua esposa em defesa da sua honra. Estou falando agora, irmãos, agora, 1970. Eu sou de 85. Os irmãos viveram nessa época, muitos irmãos viveram nessa época. Então o homem tinha esse direito. E obviamente nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Se nós escolhermos ficar com o nosso cônjuge, nossa cônjuge, se ainda que passamos por alguma dificuldade terrível que é essa, nós temos que estar no Senhor e buscar cada dia mais o perdão, a misericórdia. Amém? Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Alguns costumes antigos do Antigo Testamento. O livro de Provérbios, irmãos, são de sabedoria para a gente, sabedorias. E nós sabemos que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, conforme Tiago escreve lá no Novo Testamento. Que de maneira nenhuma ele vai falar assim, para você eu não vou dar, não. De maneira nenhuma ele nos lançará fora. E o mesmo livro de Provérbios nos ensina que sabedoria é o princípio de todas as coisas e a inteligência é temer a Deus. Temer, ouvir a palavra de Deus e entender o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso eu espero que você tenha acompanhado comigo essa leitura do capítulo 5, capítulo 6 de Provérbios. Eu busquei ler todos os versículos, explanando para os irmãos, para que a gente possa ter a real instrução realmente que o livro de Provérbios nos tem. Não apenas uma caixinha de promessa que eu leio, tiro um versículo ali, mas que a gente possa entender a riqueza que há nas Escrituras. E que você possa continuar com a gente nesse projeto e continuando com o hábito de ler a palavra de Deus. Eu agradeço por você ter estado comigo até agora. Compartilha essa palavra com as pessoas também que estão no seu círculo de amizade, no Facebook. Compartilha essa palavra para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer as Escrituras, lendo, verso por verso, do que a palavra de Deus nos ensina. Porque ela sim, ela nos guia e nos orienta para onde a gente deve ir. E muito melhor do que as minhas palavras, são as palavras da Sagrada Escritura. Que Deus abençoe a todos e até quarta-feira, às 8h30 da noite e na sexta, às 7 da manhã. Mas esses vídeos vão ficar aí no Facebook para que você possa assistir também. Deus abençoe a todos. Abraço. Beijão. A gente se vê, irmãos. Fique com Deus.